Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tem alguém que está com o som aberto? Eu vou fechar, tá, gente? Aí, se precisar de alguém falar, por favor, tá? Fiquem à vontade de abrir de novo, tá bom? Pessoal, boa noite, né, a todos. Boa noite a todos os companheiros aí, né? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Hoje é o nosso estudo de mediunidade, né? Graças a Deus, né? Dando continuidade aí, né, ao nosso estudo semanal de mediunidade, né? Lembrando a todos aí que a gente está, é o último estudo do ano, né, gente? Nós estamos aí, né, no finalzinho de 2021, então é o nosso último estudo, né? Desejar aí a todos também um ótimo ano novo, né? O último estudo de mediunidade. Amanhã tem estudo de evangelho, né? Mas a gente vai renovando aí para o ano que vem, tá bom? Pessoal, então nós vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar, né? Lembrar a todos aí que a gente está estudando a apostila da FEB, né? Nós estamos aqui, ó, na apostila da FEB de mediunidade, né? Nós estamos no tema 5, né? Que é o perispírito e o princípio vital, né? A gente até falou bastante do perispírito na semana passada, e a semana nós vamos falar, né? Sobre o princípio vital. Boa noite, tá, amigos? Boa noite a todos aí, Deus abençoe, né? Então hoje nós vamos falar de princípio vital, tá? Que é um dos temas aí muito pertinentes dentro do campo da mediunidade. A gente entender esses conceitos básicos aí vão ajudar a gente a entender todas as questões da nossa mediunidade, das nossas percepções, né? Nós vamos fazer vários estudos aí falando dos tipos de mediunidade também, tá, gente? O objetivo mesmo é ser um estudo metódico, né? E continuado aí, né? Dentro dos parâmetros da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá, fazer a nossa prece para a gente começar. Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga e a todos aqueles que nos envolvem com seu amor, os amigos espirituais, os companheiros do mundo maior, a fim de que possamos estabelecer sintonia, paz e luz, num conjunto de materializações do bem e de trabalho do amor. Mestre Jesus, abençoa os nossos lares, o ambiente onde estivermos, permitindo que possamos estar junto a Ti, no entendimento, na paz e na luz. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, nós vamos estar dando continuidade ao estudo que a gente fez na semana passada, né? A gente já falou um pouco, mas hoje nós vamos focar, né? Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida do perispírito, do que veio antes, a gente pode perguntar, tá? O objetivo do estudo de mediunidade não é a gente ficar fechando o tema e pronto, acabou, não, né? Então a gente vai, né, entrar hoje na parte do princípio vital, né? A gente entender o que é isso, o que é esse conceito de princípio vital, né? E a gente vai tentar, né, entender isso do ponto de vista da mediunidade, né? Por que o princípio vital, né? Por que esse conceito aí é tão importante, né, para a gente poder trabalhar a nossa mediunidade, né? Então primeiro a gente vai, né, fazer aí um apanhado, né? Claro, dentro daquilo também que o pessoal for perguntando. Se alguém já tiver alguma pergunta, alguma questão, pode ficar à vontade, né? Lembrar que nós estamos aqui, ó, na apostila, na página 51, tá? Da apostila da FEB, né? A gente sempre fala aqui com a referência aqui, tá? Essa apostila aqui a gente consegue na internet, eu até mandei nos grupos já em PDF, né? Então não é de difícil aquisição aí, né? A gente já consegue de graça, tá bom? Então, gente, quando a gente vai falando de perispírito, né? Só pra gente recapitular um pouquinho, a gente está falando do nosso corpo espiritual. E é através do nosso corpo espiritual, né, que os espíritos vão se comunicar. Então, quando um espírito vem, né, para se comunicar conosco, né, para nos influenciar de alguma forma, esse espírito ele vai atuar, ou seja, ele vai agir, né, sobre o meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual vai transmitir as sensações, né, as percepções para o meu corpo físico. Tá? Então, quando o espírito fala, ou quando eu enxergo um espírito, ou quando eu escuto um espírito, ou quando um espírito psicografa, né? O que está acontecendo? Ele está colocando, né, a energia dele, né, o pensamento dele, a vontade dele, né, no meu corpo espiritual, e o meu corpo espiritual vai fazer, né, a transição para aquilo se materializar no plano físico. Então, ou seja, eu estou aqui de olho fechado e o espírito começa a falar, né?
O espírito está me envolvendo, o meu corpo espiritual está aqui, tá? E nós vamos entrar nessa questão, né? Tem uma questão que chama-se de desdobramento espiritual, né? O que é o desdobramento? O desdobramento nada mais é do que o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, né? Se ampliar, tá? Então o nosso corpo espiritual tem uma série de características, né? A gente falou um pouco disso na semana passada, né? Mas uma das características que ele tem é o que? É a expansão, ele se expande, ele cresce, né? Por isso que eu posso me afastar do corpo físico durante o sono, ou então numa reunião mediúnica eu saio do corpo, né? Apesar de estar ligado no corpo físico, né? Por aquilo que o pessoal chama de cordão de prata, que nada mais é do que todos os pontos de contato de cada célula do meu corpo físico tem um contato com a célula do meu corpo espiritual, tá tudo junto, tá? E esse processo inicia quando? No nascimento. Quando, né, a minha mãe e meu pai, eles tiveram lá a relação sexual, né, que me gerou, né, o que acontece, né, tem a fecundação, né, a gente sabe que normalmente umas 8, 9 horas depois, né, do processo da relação sexual que tem a fecundação, né, ou seja, a espiritualidade não fica lá vigiando o pessoal namorando não, tá gente, não precisa disso não, quem fica nessas coisas são os espíritos inferiores aí se a gente deixar, né, se a gente tiver um comportamento, né, que atrai esse tipo de entidade, ou seja, os espíritos de luz eles não precisam ficar assistindo, né, o momento íntimo do casal não, tá, a fecundação se dá horas, muitas horas depois, né? Então o que acontece? O espírito que vai reencarnar, né? Estou lá no mundo espiritual, e aí eu me aproximo da minha mãe, né? Ou levado pela espiritualidade, ou por vontade própria, ou atraído por sintonia. Às vezes eu sou um obsessor da minha mãe lá e eu acabo que reencarno. Às vezes eu sou um espírito desequilibrado que tem sintonia com ela e eu reencarno, tá? Mas eu estou atraído por ela de alguma forma, né? O que acontece? Na hora que o espermatozoide e o óvulo se encontram, né, e ali vai criar ali a mistura do DNA, né, vai ter lá a fusão, né, do DNA do pai e da mãe, o espírito desencarnado, tá, ele vai ligar um filamento do seu perispírito, do seu corpo espiritual, de uma célula do seu corpo espiritual. O corpo espiritual tem células, tá, ele tem uma anatomia, tá, segundo o André Luiz, bem detalhado, aliás, né. E o que vai acontecer? Essa célula espiritual se liga com a célula ovo, né? E aí o que vai acontecer? O ovo vai começar, né? O óvulo fecundado, né? Ele vai começar a se multiplicar, né? Em progressão geométrica. Ou seja, 2, né? E vai ter 2, aí virou 2 filamentos. 4, 8, 16, 32, vai né? Ela vai se multiplicando ali. E quando isso vai acontecendo, o que vai ocorrendo? Cada célula que vai sendo criada ali, que vai se multiplicando ali do meu corpo de embrião, né, vai se ligando com o meu corpo espiritual. E à medida que o meu corpo de bebê vai crescendo, o meu corpo espiritual vai diminuindo, até que chega um ponto que os dois estão tão próximos em tamanho, em percepção, que eles estão integrados. E aí ocorre o nascimento, né? Então aquele corpo adulto, né, vai diminuindo, aquele corpo, aquelas célulazinhas vão crescendo, cada uma que vai fazendo vai se ligando com outra, ó. E aí tem uma simetria. E aí o que está no meu corpo espiritual influencia diretamente no meu corpo físico, certo? E se eu tiver algum problema espiritual, o meu corpo físico me ajuda também, como se fosse um mata-borrão, ele está puxando aqui, ó. E aí o que acontece? Chega um ponto que está tendo um ajuste, e aí eu encarno, nasceu o espírito, naquele corpinho, né? E aí o corpo espiritual está ajustado, né, com o corpo físico, um está ajustado com o outro. E aí o que acontece, né? Por um efeito de elasticidade do corpo espiritual, ó, aqui, ó, tá meu espírito, meu corpo espiritual, meu corpo físico, parece uma coisa só. Mas eles conseguem, por elasticidade, se afastar, né? E aí junta todos esses filamentos de célula a célula, e o que acontece? Aí nós temos o cordão de prata, que os espíritos vêm, tá? Que pode se estender por quilômetros, por milhares de quilômetros, porque o perispírito, o corpo espiritual, ele é extremamente elástico. Então, quando está tendo um fenômeno mediúnico, o que acontece? Esse corpo espiritual, ele se dilata, né? Ou seja, como se a gente crescesse, né? Como se a nossa aura, a nossa energia transpassasse do corpo, né? Como se fosse mesmo uma energia radiante em torno da gente, tá? Alguns médios enxergam assim, claro que isso depende do nível evolutivo da pessoa, tá? Algumas é uma pasta, uma massa, né? Outras já é uma energia luminosa, né? E aí o que acontece? Os espíritos, eles entram nesse campo. É como se saísse de mim aqui, ó, uma energia, né? A minha volta aqui, ó, né? Como se fosse aqui, ó. E quem entrar nesse campo dessa energia, eu vou perceber espiritualmente, tá? Isso nós damos o nome de aura,
tá? É o que o pessoal chama de aura. Tem várias denominações e subdivisões da aura, tem auras, né, de vários tipos, mas nós pegar basicamente, né, a ideia de aura como sendo as energias espirituais que extravasam da gente o tempo todo, tá? Quando eu estou no estado normal, né, quando a gente tem estado normal, nossa aura fica vinculada, muito próximo do nosso corpo. Quando você pensa ou você mentaliza alguma coisa, a sua aura ela tende a dilatar e a se mover na direção daquilo que você está pensando. Tá? Então, uma pessoa que está fazendo uma prece, o que acontece com a alma dela? Ela começa a crescer. A alma dela começa a irradiar. Tá? Certa feita, né, o pessoal veio lá da Rússia, né, fizeram uns experimentos lá com o Chico e fizeram uma medida da aura do Chico. E eles falaram que a aura do Chico Xavier cobria uma área de 14 metros em torno dele. Tá? Ou seja, em torno do Chico Xavier, a energia da aura dele era perceptível num círculo em torno dele de 14 metros. Você sentia a aura do Chico. Quem entrasse nessa área, o Chico percebia a pessoa. Tá bom? Ele sentia a pessoa num nível mais profundo. Né? Isso eu acho que é pouco, né? Então os espíritos falam pra gente que quando Jesus estava encarnado, a aura do Cristo envolvia a Palestina inteira, ou seja, o Estado de Israel, ali, o país Israel, ali, a Síria, aquela região toda, a aura de Jesus cobria aquilo tudo, com ele encarnado, tá? Jesus no mundo espiritual, a aura dele engloba o planeta Terra inteiro, incluída a órbita da Lua, tá? Então você imagina a Terra e a Lua girando em torno da Terra. A aura de Jesus pega isso tudo, tá tudo dentro da aura de Jesus, tá? O planeta Terra inteiro e a órbita da Lua, tá? Isso é a aura do Cristo. Né? Por isso que você vai ver lá que o apóstolo Paulo fala assim, nele vivemos e nos movemos. Né? O que o Paulo estava falando? Nós estamos dentro da onda de vibração de Jesus. Ah, mas tem tanta coisa ruim no mundo, é porque nós não estamos sintonizados. Nós estamos dentro da onda, mas o nosso rádio está virado em outra faixa. Né? Mas se a gente querer sintonizar Jesus, a energia, a vibração do Cristo no planeta inteiro. Tá? A energia do Cristo envolve o planeta Terra inteiro. Tá? Então, quando o astronauta sai da Terra e está lá na estação espacial, ele está dentro da aura de Jesus. O cara pisou lá na Lua, está lá dentro da aura de Jesus. Tá? Só nos outros planetas que é outra história. Aí não. Mas da Terra na Lua está tudo englobado pelo Cristo. Tá? Imagina, a gente aqui, a nossa aura sai aqui uns milímetros, né? Quando a gente faz prece, sai aqui 1/2 metro, assim, fica todo. Nossa, eu sou um espírito iluminado, né? Do Chico era 15 metros. Jesus cobre o planeta inteiro. Né? O planeta Terra inteiro está dentro da aura do Cristo, né? Dentro do amor manifestado de Jesus. Isso é o amor, né? É a vibração radiante de um ser iluminado. Então a mediunidade se processa assim. Então quem está dentro da aura está dentro da zona de influência daquele ser. Tá? Então, por exemplo, quando o Lucas se aproxima aqui de mim, né? Ele se aproxima e eu percebo através das irradiações dele interagindo com o meu corpo espiritual. E aí a minha mente de encarnado processa essa informação, seja visualmente, seja auditivo, seja de outra forma, né? E aí nós conseguimos comunicar. Tá? O corpo espiritual é a grande base de todo o processo de mediunidade. Tá? Sem o corpo espiritual não tem mediunidade. Por isso que os animais não têm mediunidade. Tá? Os animais percebem os espíritos como eles percebem a gente encarnado. O animal ele não vai conseguir perceber que o espírito é desencarnado ou não. Tá? Ele não sabe o que é isso, ele não tem cognição para isso. Ele percebe, ele sente, mas é um outro processo. Ainda não é o nosso. Tá? Marcelo, boa noite. Quando a gente consegue perceber que alguma pessoa passou em alguns ambientes atrás, isso é perceber algo? Sim, porque a gente deixa a nossa vibração, a gente passa. Por exemplo, estou aqui no meu quarto, aqui, vocês estão vendo? Né? Aqui é o meu quarto. Então, é natural que esse ambiente onde eu estou esteja impregnado da minha energia. Eu passo muito tempo aqui dentro, né? Então, esse ambiente onde eu estou, meu quarto, é um ambiente que está carregado das minhas vibrações, das vibrações da minha esposa, né? Da vibração dos meninos que vivem aqui dentro. Tem um computador aqui, eles ficam aqui, né? Então, a nossa vibração está muito presente aqui. Se eu desencarnar, né? Mas desencarnou Marcelo é para o plano espiritual, né? O que vai acontecer? Se eu vier aqui, eu vou me sentir muito bem. Vou chegar aqui e falar, nossa, né? E, por exemplo, se alguém vier aqui e eu estiver desencarnado, vai sentir minha presença aqui. Porque a minha vibração, muito da minha energia, a minha aura está emanando aqui, ó. E isso vai ficando nas paredes, vai enchendo o ambiente. Por isso tem lugares, né? Ambientes que a pessoa passa mal. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Tudo isso tem a ver com o perispírito. Ou seja, o perispírito está emanando e aquilo impregna o ambiente, né? Eu lembro quando eu era adolescente, devia ter uns 12 anos de idade, eu fui em Ouro Preto, né? E quando eu cheguei em Ouro Preto, eu passei mal a viagem inteira, né? Eu ficava vendo espírito andando na rua, assim, arrastando corrente, preso, gritando debaixo do chão, assim, gente presa lá, né? Então, foi uma experiência terrível para mim,
Por quê? Porque a energia, talvez nem estivessem aqueles espíritos ali no momento, mas a vibração de sofrimento dessas entidades era tão grande que impregnava o solo. Eu entrava naquelas igrejas, quando eu entrava em alguma igreja daquelas lá em Ouro Preto, eu tinha uma sensação de morte, de dor, de tristeza gigantesca, né? Porque aquilo lá, muito bonito que é, né? São obras de arte, né? Tem toda uma vibração, imagina, o cara tá construindo aquilo lá, levando chicotada, com o filho morrendo, com a mulher sendo estuprada. Vocês imaginam a vibração do cara enquanto ele estava carregando aquelas imagens, enquanto ele estava montando aquilo, né? Então tem toda uma vibração impregnada ali naquele ambiente, né? Então, assim, muitas vezes a gente percebe essas vibrações, né? A gente tem um nome para isso, chama-se psicometria, né? O sentir, né? O ambiente psíquico, seja de um objeto, uma pessoa, né? E isso tudo está ligado com a nossa percepção espiritual. Quanto mais o nosso corpo espiritual dilata, mais a gente percebe os espíritos. Então, o que é o processo de educação da mediunidade? É aprender a controlar isso para a gente perceber na hora certa, tá? É aprender a sintonia fina. Como é que a gente faz isso? Através do exercício. A gente vai testando, a gente vai aprendendo, a gente vai treinando e a gente começa a aprender a controlar a nossa percepção espiritual, né? E aí nós vamos falar um pouquinho do fluido vital, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Eu estou tentando explicar aqui, né, que é um tema meio complexo, mas nem tanto. Depois que a gente começa a destrinchar, é mais fácil. O que é o fluido vital? Né? Como eu falei, né, princípio vital. Né? Na época do Kardec, o pessoal acreditava que existia um princípio, né, um fluido, uma quintessência, como os gregos falavam, né, que dava vida às coisas. Eles entendiam que tinha alguma coisa, né, sobrenatural que fazia uma pedra diferente da árvore. Ou seja, a árvore tinha aquilo, era viva. Uma pedra não tinha, era morta, não existia, estava morta. Né? E aí, né, o Kardec acreditava muito nisso, né? E os espíritos vão explicar que tem uma certa, né, porque a gente tem que entender que os espíritos falando para o Kardec, eles estão tentando adaptar a informação espiritual ao conhecimento do homem do século XIX, né? Então eles falam assim, ó, tem uma certa semelhança sim. Tudo que está vivo tem uma energia, tem uma vibração, tem um fluido, né? Nem usei energia, energia é um conceito que, né, a gente criou aí depois do século XX, né? Então eles falam assim, tudo tem um fluido, né? Ou seja, tem uma energia, vamos usar o termo da nossa época aqui, né? Tem uma vibração específica, e aquilo nos seres vivos é diferente, realmente, tem uma coisa diferente nos seres vivos. Tem um fluido, tem uma energia diferente num ser vivo do que num ser inanimado, né? Apesar de que tem princípio espiritual até nos seres inanimados? Tem. Só que aquilo ali já era demais para Kardec, entendeu? Então os espíritos preferiram não entrar muito nesse assunto. E aí depois com o André Luiz. Mas o que é o fluido vital? Nada mais é do que a vibração que um ser vivo imprime à matéria. Eu estou encarnado aqui, né? Eu estou enchendo meu corpo físico, minha estrutura biológica que está aqui, de fluidos, de energias do meu espírito, né? Que vão imprimir aqui no meu corpo físico uma série de valores. Ontem minha irmã de 6 anos falou que meu avô veio aqui em casa com 2 espíritos. Aí tem que ver o que ele queria, né? Perguntar para ela, continua, o que você viu, o que ele te falou, o que ele queria, né? Todo o processo de comunicação mediúnica a gente tem que tentar entender o porquê, né? Às vezes também a pessoa, né, quando é criança muito nova, o que acontece? Às vezes ela vê um espírito e ela associa também. Ou então às vezes ela imagina. Então a gente tem que ter um certo filtro, né? Ver se isso se repete, o que está acontecendo, né? Porque normalmente os espíritos não visitam a gente sem objetivo, tá? Espírito nenhum vem na minha casa para aparecer para mim, me olhar assim, ficar me olhando e voltar para onde ele veio, né? Imagina você fazer isso. Imagina assim, você tem um irmão que mora em outra cidade, aí você pega um ônibus, chega lá, desce do ônibus, pega sua mala e vai, bate na porta da casa dele, olha no olho dele, vira as costas e vai embora. Para que você faria isso? Ele ia ficar assim, o que você veio fazer aqui, né? Então, toda comunicação de espírito tem algum objetivo, né? O espírito que ia me assustar é um objetivo. O espírito que ia mandar uma mensagem é um objetivo. O espírito que ia me ver, o espírito que ia me visitar, o espírito que ia falar alguma coisa. O espírito estava passando por mim e ele não queria comunicar comigo, eu só via ele passando, né? Então, assim, é bem interessante. A Betinha está falando aqui, ó, de uns tempos para cá tenho percebido muito cheiro, tem lugares que nem consigo ficar. E sei que só eu sinto. O cheiro também é uma percepção de energia. Você está sentindo uma vibração, né? Lembra ó, do corpo espiritual, né? E para você, essa vibração se traduz olfativamente, tá? Então, por exemplo, eu já fui com companheiros nossos, que são médicos em alguns lugares aqui, né? Que o companheiro falou assim que ele não estava aguentando o cheiro. Eu não sentia nada de cheiro.
Mas eu vi um monte de coisas, parecia uns picumã pendurados assim, no teto da casa assim, da pessoa. Assim. Já viu quando dá aqueles negócio de mosquito, que os mosquitos vão enchendo, assim, dá tipo um negócio que fica caindo, o pessoal chama de picumã aqui. Né? Parece que a casa está toda suja, principalmente aquelas casas antigas, que você ia assim, eu lembro de uma tia avó, né, minha tia Mariquinha, Deus abençoe, né, já fala no mundo espiritual. E eu ia na casa dela, ela era uma pessoa muito simples, então as telhas da casa dela eram tudo preta, né, ela tinha fogão de lenha, né, e aí ficava aquela fumaça, né, na madeira, a madeira ficava toda preta, assim, ficava descendo os negócios assim da madeira, assim, tipo umas... aquilo ali, eu enxergo aquilo às vezes em ambientes que eu tô, né? Mas eu não sinto cheiro. Eu raramente, acho que praticamente nunca senti cheiro de alguma coisa no mundo espiritual. Ou seja, tem uma energia, né? Tem uma vibração, e eu normalmente vou interpretar visualmente, eu vou perceber visualmente. Um outro médico, a Betinha, tá falando que vai sentir cheiro. O outro vai sentir uma sensação de frio, né? Ou seja, uma sensação tátil, né? Um calafrio, sensação de calor. Outro vai sentir um enjoo, outro vai sentir bem, tá? Às vezes a energia que é negativa para mim é positiva para o outro, né? Então você imagina assim, uma pessoa que tem um comportamento viciado, imagina, a pessoa tem lá um desequilíbrio sexual violento, vamos imaginar. E aí ela entra num ambiente de um bordel, daquelas coisas mais pervertidas que você pode imaginar, né? Se eu entrar num ambiente desse, eu vou ficar extremamente incomodado. Algumas pessoas vão entrar, vão se sentir em casa, nossa, que legal, doido demais isso aqui. Ou seja, a vibração que para um às vezes é perniciosa e negativa, para o outro é alimento, né? Porque a gente vive numa comunhão mental, né? Por isso que muita gente fala assim, como é que você fica num lugar desse, menino? Como é que você fica num ambiente desse, né? Nessa cachaçada, esse povo tudo fica. Como é que você larga a sua casa para morar aqui né, na Cracolândia? Não tem jeito, fica, porque é um ambiente agradável que ressona com a intimidade da pessoa. E por isso que às vezes a pessoa não dá conta, né? Às vezes a pessoa está dentro de um determinado ambiente, né? E não consegue, né? Ela quer ficar ali. Ele falou que queria morar aqui, mas os espíritos levaram ele com as malas. Ele foi tranquilo. Ah, tá. Muitas vezes o espírito desencarnado ele quer ficar no plano físico, né? Até porque a maioria de nós, os nossos pensamentos, o que a gente gosta, né? Tá aqui. Então a gente desencarna, a gente quer ficar aqui no plano físico, né? Aí vem a espiritualidade tentar convencer a gente. Na maioria das vezes a gente não é convencido, não, porque a gente quer fazer o que a gente quer. Mas é bom, às vezes a gente escuta, né? E a gente vai com isso, né, gente? Nós estamos falando aqui, ó, de corpo espiritual, de perispírito. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui da apostila, gente? Se quiser, fiquem à vontade, por favor. Ah, tá. Então, a questão interessante do corpo espiritual, né? Que o corpo espiritual, ele pode, né? Como a gente falou, ele dilata, ele cresce, né? Mas ele também pode mudar de aparência pelo pensamento do espírito. Ou seja, o espírito desequilibrado, ele vai moldar o corpo espiritual dele num corpo monstruoso, num corpo horrendo, né? Uma entidade que pensa muito em determinada coisa, a tendência é que o corpo espiritual dela começa a refletir aquilo, né? Num nível assustador. Ou seja, um espírito muito violento, ele vai desenvolver garra, ele vai desenvolver dente, né? Ele vai ter uma aparência agressiva, uma aparência de fera, né? Por quê? Porque ele é agressivo e aquilo vai imprimir no corpo espiritual dele uma mudança. Um espírito viciado, né? Vai adquirir características próximas daquele vício, né? Um espírito que tem algum desequilíbrio vai ter, né, no mundo espiritual algo que vai mostrar aquilo que ele sente, o que ele deseja, né? Assim como os espíritos iluminados, né, que são aqueles que estão acima de nós, eles vão ter o que? Eles vão estar cercados de luzes, de auras luminosas, de fenômenos iluminados, né? Eles vão ter uma vibração que só a presença deles entre a gente já dá uma sensação de alívio, de conforto, né? Então, assim, muita coisa que a gente sente dos espíritos, né, são sensações emocionais também, tá? Então, ou seja, muita gente relatava que quando encontrava com o Chico tinha uma sensação de paz, de carinho muito grande, uma tranquilidade, um amor, né? Sentia uma coisa tão boa, né? Claro que tinha gente que achava aquilo tudo uma bobagem e não sentia nada, né? Até com Jesus era assim, né? Tinha gente que estava do lado do Cristo lá e achava que Jesus era um charlatão, né, gente? Mas isso tudo tá ligado ao quê? A vibração, né? Então a vibração está sendo emanada, mas eu tenho que ser capaz de perceber aquela vibração também, senão o processo
Não conecta, tá, gente? Alguém quer perguntar, gente? Falar alguma coisa? Vamos aproveitar porque, né, pra gente, né, sobre princípio vital, princípio espiritual, energia, alga. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Né? Quem quiser, por favor, fique à vontade. Senão, se for aqui falando, aqui girando aqui, às vezes o pessoal já está até entendendo, a gente pode passar para frente. Quem quer falar? Alguém levantou a mão aí, pode falar. Olha, que legal. Um dia você pediu ao Lucas para olhar para minha filha. Nesse dia, nossa casa ficou um ambiente de profunda paz. Aí a gente pede, né? Eu brinco com o Lucas, assim, ó, Lucas, anota o caderninho aí. Né? Fulano, tu precisa de ajuda. Né? É fácil dar trabalho para os outros, né? Eu acho que quando chegar no mundo espiritual, né? Você pode explicar melhor sobre nossa criação enquanto fluido vital? Não entendi bem a pergunta, repete. Eu acho melhor você falar ela, dá mais certo. Não entendi bem o que você quis dizer com criação. Ei, Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu não sei nem se seria isso, assim. Porque quando a gente... para mim era muito mais fácil, quando eu sabia pouco, eu achava que era meio que uma matemática, né? Quanto mais a gente vai estudando espiritualidade, a gente vai vendo que a gente sabe pouco demais. É muito, muito amplo, né, tudo. E eu pensava, assim, que eu fui criada humana, né? E isso ainda me dá um nó na cabeça, assim. A gente tem que passar por todos esses reinos, a gente não passa isso tudo aqui na Terra. Eu imagino que seja assim, né? Então, por exemplo, eu era um cachorro, né? Várias encarnações atrás, agora eu tô aqui humano. Então, eu sou criada um princípio, não é isso? Um princípio vital. Espiritual. E aí, como que se dá essa transição? Isso. Como que se dá essa transição, assim? Eu não vamos pegar lá. Um pouco, mas vai com dúvida disso. O que acontece? Vamos entender o que o Kardec fala do fluido cósmico universal. Tá? O que é o fluido cósmico universal? Tá? É a matéria. Basicamente é isso. Tá? O Kardec, ele não entendia uma coisa que nós, hoje, eu vou tentar explicar aqui, mas é uma coisa que isso é bem fácil dentro da ciência hoje. Né? Tem um negócio hoje que para nós é muito fácil, que na época do Kardec estava começando a ser entendido, que a gente chama de tabela periódica. Sabe a tabela periódica? Tem lá o hidrogênio, o hélio, né? O alumínio, o ouro, o magnésio, o xenônio, o oxigênio, né? Tem todos o nitrogênio, o fósforo, o ferro, o cálcio. Não tem lá os elementos químicos da tabela periódica? Tá. Aquilo, o que é aquilo? Se a gente for olhar, tudo aquilo é a mesma coisa, né? É uma combinação diferente do mesmo material. O que é o fluido cósmico? O fluido cósmico seria esse material inicial que vira tudo. Né? Então eu pego lá, vou dar um exemplo aqui pra gente. Eu pego um próton e um elétron, eu junto os dois, um próton e um elétron, eu tenho um negócio chamado hidrogênio. Né? Eu pego 8 prótons e 8 elétrons e mais uma quantidade de nêutrons, eu tenho um oxigênio. Tá dando para entender? Ou seja, o oxigênio e o hidrogênio são feitos da mesma coisa, só que em quantidades diferentes. Tá? Então tem lá os prótons e os elétrons e os nêutrons. Né? Isso é o que o Kardec chamava de fluido cósmico universal. Ele não tinha um conceito para ele não entendia isso muito bem. A época do Kardec é a época que a gente começou a aprender sobre isso. Aí os espíritos vão explicar para ele. Falam assim, tem uma massa, né? Como vocês falam assim, tem uma massinha, que essa massinha vira tudo. Tá, Kardec? É isso. Tá? Nós vamos dar um nome para essa massinha que vira tudo. Né? Se você combinar ela vai virando tudo. Ela vai virar pedra, vai virar árvore. Tá errado? Não, nosso corpo é feito de átomos, vocês estão entendendo? E eles falaram, tem uma massinha, Kardec, que vira tudo. Aí a ciência, passou uns anos, a ciência explicou isso de uma maneira mais inteligível. Por quê? Porque a ciência, o papel da ciência é esse. Tá? Então, o que acontece? O que os espíritos falam sobre a nossa criação? Tá? Aonde que a criação de Deus começa? Na hora que é criada a matéria. Criou a matéria. O que é a matéria? Qual que é a partícula mais simples da matéria que a gente conhece? São os átomos? Não, é menos. São os prótons e os elétrons? É menos. As partículas subatômicas. São as partículas, os quarks lá, que vão formar os prótons. Tá? É ali que a criação começa. É ali, quando nós somos criados, lá no livro Evangelho segundo o Espírito, no livro dos Espíritos, o que o Kardec fala, o que os Espíritos falam com o Kardec como nós somos criados?
Somos criados simples e ignorantes. Parece é um termo filosófico, né? Simples e ignorantes. Ou seja, beleza. Lá no livro de Gênesis, do Moisés da Bíblia mesmo, né? Fala assim, no princípio Deus criou céu e terra. O céu estava vazio e a terra estava sem forma. Tá? E aí se eu junto os dois conceitos, olha só, simples e ignorante. Ou seja, nós somos criados matéria e consciência. Enquanto matéria, nós éramos simples. Né? Enquanto consciência, nós éramos ignorantes. A gente nada sabia. Né? Ou seja, o céu, que é a consciência, estava vazio. A terra, que é a matéria, estava sem forma. Terra do nosso corpo. Né? E como é que o espírito evolui? Ele utiliza da matéria para evoluir. Aí o que acontece? Imagina lá, né? Vamos pular uma etapazinha, vamos pegar o elemento mais simples do universo, chama-se hidrogênio. Tá? O hidrogênio, né? Se vocês não sabem, o nosso Sol, a nossa estrela principal aqui, ó, né? É um berçário espiritual. Tá? O hidrogênio, ele é feito do quê? Ele é um próton com um elétron girando em torno dele. Tá? Vamos dizer, não é a substância mais simples, mas é o elemento químico mais simples. Tá? Não vamos voltar demais, não. Beleza. O que acontece no Sol? Calor e pressão. Pegam dois átomos de hidrogênio, muito calor, muita pressão, e os átomos de hidrogênio eles se unem. E aí o hidrogênio, que é um próton e um elétron, junta com outro hidrogênio, que é um próton e outro elétron, eles se juntam e eles viram um elemento novo. A massinha do Kardec aí. Um elemento que tem dois prótons e dois elétrons girando em torno deles. E tem agora um tal de um nêutron lá que faz a liga. Esse elemento já não é um hidrogênio, já tem outro nome. Chama-se hélio. Ou seja, o Sol, ele pega todo o hidrogênio que tem nele e está transformando em hélio. Isso é um processo de fusão nuclear, de fissão nuclear. Fusão nuclear, desculpe. Tá? Olha só a física espiritual. Né? Isso, vocês concordam para mim que agora, olha só, o hidrogênio para o hélio, houve uma evolução? O hidrogênio, ele é mais simples ou menos simples que o hélio? O hélio é mais complexo. Ou seja, ele saiu de um estado mais simples, que é o hidrogênio, se transformou em hélio, né? Ele ficou complexo. E, ao mesmo tempo, quando ele junta, ele tem um aprendizado. Ele aprendeu a fazer o quê? Uma ligação eletrônica. Ele está menos simples e menos ignorante. Aí você multiplica isso até virar todos os elementos químicos. Depois você multiplica isso para ser uma forma de vida biológica, né? Que o pessoal chama de os aminoácidos lá, que são átomos ligados lá, que vão dar origem lá, né? Aos coacervados, que vai dar origem à vida. Aí você pega uma ameba, que é um ser vivo, dentro do parâmetro científico. Né? Ou seja, ela consegue se reproduzir ou replicar. Né? Olha só. Vocês concordam que uma ameba é mais aprimorada do que um átomo de hidrogênio? Aí você pega uma ameba e passa para a samambaia. Vocês concordam que a samambaia é um ser muito mais complexo do que uma amebinha? Do que um átomo de hidrogênio? Tá vendo aí o processo da evolução? Tá tendo uma evolução. Tá? E isso tudo tem a ver com questão espiritual. Aí passa os reinos. Ó. Os átomos... reino mineral, tem o subatômico antes, né? Vamos lá, subatômico, átomo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Se a gente passar de um para o outro, vocês vão ver que existe um salto de complexidade. Né? Nós somos muito mais complexos que um animal, principalmente cognitivamente. Né? Aí, quando sai do reino animal para o reino humano, gente, a complexidade para de ser biológica, começa a ser o quê? Cognitiva. Né? Nós temos a complexidade psicológica que os animais não têm. Mudou, o patamar é outro. Até o animal e a gente regula, que eu tenho dente, eu tenho pelo, né, aqui, ó, pele, unha. Então eu sou um bicho, né? O meu corpo, minha estrutura biológica de um bicho. Não difere muito do macaco, né? Não difere muito de um tigre. 2 olhos, nariz, né? Não difere. Sistema respiratório, digestivo, não difere. Mas o que é o salto do animal para o ser humano? O que é? Psicologia. O ser humano pensa no sentido que ele sonha, que ele cria, que ele transcende, que ele ora, que ele acredita, que ele busca. Nós somos um ser... Aí você pega da gente para Jesus. Tem outro salto. Vocês estão entendendo? Isso é o processo da nossa evolução. E à medida que a gente vai crescendo, nós vamos criando o corpo espiritual. Que vai ser o quê? Vai ser o nosso lastro, tá? E esse princípio espiritual que começa lá
na partículazinha que vai formar um próton, tá? Ele vai avançando. Né? E tem outros juntos com ele, ou seja, dentro da gente aqui tem milhões de seres em evolução aqui, ó. Cada átomo, cada célula do nosso corpo tem um princípio espiritual aqui evoluindo. Nós somos o guia aqui deles. Né? Tá difícil de entender, Bertinho? Eu falei bobagem demais? Se tá difícil, me fala que eu repito de um jeito mais tranquilo, viu, amiga? Essa evolução acaba nunca eterna, partindo do princípio os humanos vão aumentando a cada dia. Né? Os humanos vão aumentando cada dia. Os seres inteligentes da criação, sim, tá? Mas se você pensar que o nosso universo ele não tem tamanho definido, né? E que já é um entendimento científico que existe um multiverso, né? Ou seja, universos infinitos dentro de outros universos, então o espaço não falta, tá? Então, segundo os espíritos falam, a evolução é infinita, tá? E mesmo com a evolução infinita, nós não vamos chegar nunca em Deus. Deus está em um outro patamar, é uma outra realidade, tá? Deus é diferente. Deus está fora dessa matemática que a gente está falando aqui, tá bom? Né? Perguntar aqui, ó. Quando nos aproximamos de alguém e nos sentimos mal, é porque o espírito dessa pessoa não está bem ou tem algum espírito próximo dela que não está bem? Obrigado. Olha, né, vou voltar aqui um pouquinho. Quando a gente se aproxima de alguém e sente mal, é porque alguma energia daquela pessoa ou da onde a pessoa estava. Por exemplo, eu posso passar por um lugar de uma energia negativa e aquilo grudar em mim, eu chegar aqui em casa e o pessoal sentir. Né? Então nem sempre é da própria pessoa. Ou então a minha vibração não bate com a vibração daquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Vibração não bater quer dizer que ela é ruim e eu sou bom? Não, quer dizer que a nossa vibração é diferente. Tá? Então, por exemplo, vou falar uma brincadeira aqui pra gente entender isso. Tá? A pessoa é fanática pelo Cruzeiro, eu sou atleticano. Então, em matéria de time de futebol, a nossa vibração não bate. Né? Então eu posso me sentir incomodado lá no meio da torcida do Cruzeiro no jogo. Nossa, tá chato. Né? Vocês estão entendendo? É um incômodo. Mas quer dizer que a pessoa, porque ela torce com um time diferente, ela é só diferente. O diferente nos incomoda muitas vezes. Tá? Muitas vezes, quando a energia é ruim, a gente vai se sentir muito mal. Tá? Muito mal mesmo. Tá? Ou então, quando a energia é muito superior à nossa, a gente às vezes se sente constrangido também. Por exemplo, Jesus chegar perto da gente, nós vamos ficar com Jesus, né? A gente vai ter uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo um certo constrangimento. Né? Por isso que os espíritos de luz não ficam soltando energia o tempo todo, para não se constranger. Tá bom? Mas assim, é possível, a gente está percebendo alguma coisa, seja do ambiente, seja da própria pessoa, ou seja da nossa dificuldade de lidar com algum conteúdo. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no Francisco, e a gente estava fazendo um estudo de roda, né? E aí tinha um moço que foi fazer o estudo lá, um senhor já idoso, lá você tem 20 anos, né? Nem sei se ele é encarnado, né? Ele foi lá poucas vezes. E ele sentou no estudo, e ele falou comigo que a única coisa que... Né, a gente estava falando lá dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? E aí ele falou que a única coisa que ele não suportava na vida dele era homossexual. Olha só, né? E aí passou uma semana, começou a frequentar o Francisco de Assis, uma companheira nossa, uma amiga, né, que é transexual, né? Que é, né, a gente chamaria de travesti na época, hoje a gente chamaria de transexual. E assim, ela ia vestir de mulher, aquela coisa toda, né? Bem assumida na sua identidade feminina, aquela coisa toda, né? E ela vinha na reunião, e o que aconteceu? Ela sentou do lado do moço que na última reunião antes dela ir, falou que não suportava de jeito nenhum, não conseguia nem olhar, né? E falou até uns termos chulos, mas é uma pessoa muito, muito velha, assim, muito, né? Te dá um desconto, né? 20 anos atrás, praticamente, né? E aí o que aconteceu? Sentou a moça lá do lado do cara. E o moço ficou incomodado a reunião inteira. Ele ficou assim... Ele olhava e ele não sabia onde punha a cara, não sabia se levantava e ia embora, se ele ficava olhando pra mim, tipo assim, esperando que eu tomasse alguma atitude, não sei que atitude que ia, né? E ele ficou incomodadíssimo com aquilo, né? Mas incomodadíssimo mesmo, né? E aí terminou a reunião, ele falou um pouco daquilo de uma maneira muito superficial, porque ele não queria também falar do incômodo dele, né? Porque a companheira não estava incomodada com nada, é ele que estava incomodado, né? E o que acontece? Ele se sentiu mal perto dela. Mas a gente pode dizer que a energia dela que fez ele se sentir mal? Não. O que fez ele se sentir mal foi o que ela provocou nele. No sentido assim, né? Não que ela jogou alguma coisa, mas ela fez com que ele lidasse com aquilo que ela não estava querendo, que ele não estava querendo. Né? Olha só que interessante essa situação. E ele sofreu muito com isso. Né? Tanto é que ele não voltou mais. Ele não conseguiu voltar. Ele voltou mais uma vez, se eu não me engano, repetiu a situação, né? E você via que ele estava tentando ali, né? Mas aí passou umas 2 reuniões, ele não conseguiu voltar mais, ou seja, ele não conseguiu estar no mesmo ambiente.
Aí a gente vai, que o cara é um preconceituoso, tudo bem, eu até concordo, né? Mas ele não deu conta. Para ele aquilo era agressivo. Será que era? Né? Na verdade a agressividade não era o outro, era ele. Ele estava tendo que olhar para talvez coisas da própria intimidade que ele não estava dando conta. Né? Olha que situação, né? A companheira ficou lá anos a fio, né? Legal demais, fez estudo de mediunidade com a gente, né? Foi legal demais. Ele não conseguiu ficar. Ele se sentiu mal com a vibração do outro, né? Se ele saísse, talvez ele falasse, né? Ou talvez uma pessoa mais desavisada ia falar: se sentiu mal porque da energia, porque ela tá trazendo aqueles espíritos de show, de pombagira, de sexo. Será, gente? Será? Né? Uma pessoa mais preconceituosa diria isso. Mas será mesmo? Será que eu que não estou trazendo energia desequilibrada, estou achando que estou jogando pro outro? Porque é fácil, né? Falar que o outro é desequilibrado. Não estou falando que é o caso, não, tá? Eu estou falando que a gente tem que fazer uma análise assim, né? E é possível também que a pessoa esteja num momento espiritual ruim, né? Que ela esteja ali num momento de tristeza, de desânimo, e às vezes eu sintonizo com aquilo. E aquilo me impacta. Né? Como é que a gente se protege? Prece. Compreensão. Estou sentindo a energia que eu não estou gostando do companheiro, eu vou fazer prece por ele, por mim também. Aí eu quebro a onda de sintonia. Né? Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram perguntar? Vamos embora, nós temos aí 18 minutos ainda, né, para a gente entender essa questão de princípio espiritual. Deu para entender a questão da nossa evolução? Nós estamos saindo do simples e do ignorante. Então qual que é o nosso destino? Complexo e sábio. E o que é a evolução se não isso? Nós somos muito mais complexos, né, do que o átomo de hidrogênio. Não somos? Somos muito mais sábios que eles também, não somos? Um cachorro é muito mais complexo do que uma barata. E muito mais inteligente, vocês concordam comigo? Né? Uma barata é muito mais complexa e muito mais inteligente, vamos dizer assim, né? Tem muito mais, né, capacidade, né, de cerebral do que a samambaia. Vocês concordam comigo? Entendeu como é que é essa questão? É um processo de aprimoramento constante. Nós achamos que nós estamos no topo do negócio. Nós não estamos no topo do negócio, não, gente. Na escala evolutiva, nós estamos no número 6. Tá? O ser humano é o 6. Né? Cada dia lá da criação do Moisés é uma forma que os egípcios tinham para contar os nossos estágios evolutivos. Nós estamos no 6º. Tá? Aí você fala assim, né? Igual eu falei assim, alguma vez eu pergunto isso pro Lucas, nós estamos no 6º, né? Então a angelitude lá, né? Os seres iluminados, cheios de amor para dar, é o 7. Depois disso vem os seres mais ainda. 8, né? Então, Francisco de Assis, Maria. Depois vem Jesus, já estamos no nível 9, né? Que são os Cristos, né? Cria planeta, né? Aí eu falei, nossa, depois disso, quantos números existem? Aí o Lucas virou pra mim e falou assim, quantos números existem mesmo? Né? Aí eu fiquei assim, nós estamos no 6. Demos 6 passos na nossa escadinha de Jacó, subimos 6 degraus. Quantos números existem? Então vai ter um ser que está no 9, igual Jesus. Vai ter um ser que está no 50. Vai ter outro no 1000. Vai ter outro no 10.000. Nós estamos no 6. Nós achamos que nós somos supra-sumo do universo. Né? Então tem um ser lá que está, sei lá no 1000, que é o cara que construiu o nosso universo. A gente acha que é Deus, né? Não, Deus vem depois. Né? O cara que está com o universo na palma da mão lá, criou o universo lá. É um ser que existiu em algum lugar, e é o dono do universo. Esse aqui é o meu universo aqui, que eu estou criando em nome do amor do Pai aqui. Assim como Jesus controla a Terra em nome do amor do Pai. Assim como nós controlamos a nossa vida, o nosso corpo. Olha só. É um encadeamento infinito, onde os que estão mais abaixo são arrastados pelos que estão acima. Né? Ou seja, olha aqui para o nosso corpo. Né? Se eu pensar que tem milhões de células aqui no meu corpo, eu posso dizer que são milhões de seres em evolução que estão sendo úteis para mim e que eu estou levando comigo através das minhas escolhas. Eu sou o Deus deles. E os meus átomos? Imagina, nós somos responsáveis demais, gente. Nós estamos só no início da nossa trajetória. Nós estamos só no início do nosso despertar para aquilo que nós somos de verdade. Nós somos seres muito jovens ainda. Muito. Então o mundo não está tão ruim quanto a gente imagina, não. O mundo é apenas um berçário. Na verdade, nós somos espiritualmente, nós somos ainda aquele óvulo, nós acabamos de ser fecundados e estamos achando que já somos gente.
Nem passamos pela gestação ainda, nem nascemos ainda, espiritualmente falando. Nós somos um ovo fecundado lá, né? Tá lá misturando o DNA ainda do pai e da mãe ainda, e nós estamos achando que nós somos supra-sumo espírito, nossa, evoluído. Não evoluído nada, gente. Né? Por isso que os espíritos de luz são muito humildes, né? Porque eles olham pra cima e eles veem, meu Deus do céu, o que que tem pra cima? Então eles são todo a bola dos espíritos de luz é toda no lugar adequado, nem bola baixa, porque aí seria depressivo, né? Nem bola alta, ou seja, eles estão no lugar adequado. Processos espirituais estão no lugar adequado. Né? E nós estamos aprendendo, percebam, né? Como era difícil para os espíritos da época do Kardec explicar para eles isso que nós estamos falando aqui, de átomo. Né? Para a gente é difícil, imagina para o Kardec no século XIX. Aí os espíritos recorreram ao fluido cósmico universal. Falaram assim, ó, tem uma massinha, e essa massinha, tudo que existe, né, é feito lá. A energia do Sol é diferente da Lua? Com certeza, porque a Lua está vinculada à Terra, o Sol não, o Sol é o centro. Nós giramos em torno do Sol. Né? Segundo os espíritos iluminados, os seres mais iluminados do nosso sistema solar estão no Sol. É espírito do nível de Jesus para cima. São os espíritos que governam o sistema solar. Né? Então você vai para o Sol, só tem entidade igual a Jesus, do nível dele para cima. Então você imagina o que é a energia do Sol. Por isso que o Sol mantém a vida. Né? Por isso que nas mitologias todas o Sol é sempre um Deus. Você pode pensar nisso? O Sol é aquele que dá vida, né? As pessoas ficam adorando o Sol lá. Ó. Porque inconscientemente eles percebem o papel gerador da vida do Sol. Não só fisicamente, né, da energia solar, que faz a fotossíntese, que cria as plantas. Não só disso. Existe algo além disso. Que é só implícito, que é o quê? A força criadora. Né? O Sol, a energia do Sol, né, é a nossa sustentação. E por que Júpiter é o planeta mais evoluído? Porque ele é o mais rarefeito. Júpiter é uma bola de gás, um gigante gasoso, né? Os gigantes gasosos são mundos mais evoluídos que os nossos. Né? Por quê? Porque quanto mais rochoso, mais denso. Quanto mais denso, mais atrasado. Quanto mais rarefeito, mais superior. Né? Os espíritos inferiores são densos, pesados. Né? Então Júpiter, os planetas gasosos, eles já têm um processo evolutivo que já está mais adiantado que a gente. Né? Então nós não conseguiríamos viver lá porque nós não temos nem... Nosso corpo não suporta aquele ambiente. A gente ia cair para sempre naqueles, né? E virar lá... Na verdade, não ia cair para sempre. A gente ia ser esmagado pela atmosfera e pronto. Né? E virar uma poeira assim, né? Porque a atmosfera de Júpiter, né? Você vai cair até o núcleo do planeta, né? Então, assim, os seres que vivem lá têm outro tipo de estrutura. Não tem uma estrutura pesada igual a nossa. Vocês têm que ter um corpo feito para voar. Nas nuvens lá de Júpiter, né? Tudo deles é nas nuvens. As nuvens de Júpiter são mais densas, né? Porém, Júpiter está mais distante da luz do Sol, mas a questão não é a distância. Todos os gigantes gasosos estão mais longe. Talvez porque a gente precise mais, somos mais infantis. Os filhos mais velhos não precisam do olhar constante dos pais, os bebezinhos sim. Traz o berçário aqui, ó. Ô meninada, vocês podem brincar aí, tá? Seus irmãozinhos mais novos, traz todo mundo aqui pra perto da mamãe aqui, ó. Seu irmãozinho aqui, tá? Você fica aqui girando aqui em torno de mim aqui, viu, planeta Terra? Você não. Você é criancinha. Não, você já é adulto, você já pode dar uma volta no quarteirão, vai lá fazer os trabalhos que eu tô te pedindo, vai lá ajudar os outros, vai lá, né? Você já tá estudando outras coisas, vai lá, né? As crianças, a mãe cuida dos bebês. Nós somos os bebês. Né? Por causa disso. Porque a Betinha tá perguntando por que o Júpiter é mais longe da Terra do Sol. Né? Eu tô fazendo essa analogia. Tá bom? Porque Júpiter é o filho mais velho, nós somos criança ainda, nós precisamos ficar na barra da mamãe. Tá? Tô brincando. Mas basicamente é isso. Tá? É isso. Nós somos os espíritos mais jovens. Né? Porque nós temos uma mãe que é Jesus. Jesus é a mãezona, ele pega a gente no colo, ele reencarnou na Terra, né? Reencarna, porque ele nunca encarnou antes, né? Ele encarna aqui na Terra, tá? Em outros mundos, sim. Tá? Então ele encarna, ele pega a gente, ele ensina evangelho, ele cura a gente na rua, ele carrega a cruz, ele fala, meu filho, ele aparece pro pau de estácio, ele conversa com a gente. Jesus é a mãezona, ele é um guia espiritual planetário que está ali, ó, constantemente ali envolvido ali, vem cá, não, né? Nos outros mundos não, são seres, né? Evolui e chega nele, aí chega, não, beleza, chegou, né? Vem cá. Jesus não, ele desce, ele pega a gente no colo, né? Porque nós somos bebezinhos, gente. Nós somos espiritualmente bebezinhos, né? Nós precisamos da mãezona, Jesus é a mãezona, né? Jesus é mãe, né? Mais que pai, né? Mãe,
né? A gente pode entender Deus como uma mãe também. Então, tanto é que para os gregos, Jesus é a Gaia, né? Gaia é o espírito da terra. Né? Quem que é o espírito da terra, gente? É Jesus. Os gregos entendiam Jesus como uma mulher, Gaia. Né? Outros falam que é Apolo, né? Também tem umas características. Né? Mas é uma forma de entender, buscar a compreensão do Cristo. Né? Então vamos lá, né, gente? Mais alguma coisa sobre o termo? Senão eu viajo demais, né, gente? A gente tá falando de mediunidade, a gente fica falando, né? Mas todas essas coisas vão dar pra gente a base do entendimento da mediunidade. Ou seja, resumão. O nosso corpo espiritual, ele se desenvolve à medida que a gente evolui. No ser humano, nós temos um corpo espiritual estruturado que nos permite entrar em contato com o mundo espiritual. O nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ao mesmo tempo, ele é plástico, ou seja, ele se dilata, né? Ele permite que a gente exista no mundo espiritual como uma forma definida. Ele é um repositório, ou seja, ele guarda a nossa informação, né? Tudo que eu faço na minha encarnação fica no meu corpo espiritual. Quando eu renasço, aquilo que está no meu corpo espiritual passa para o corpo físico e vice-versa. Quando eu estou encarnado, aquilo que eu faço de positivo e negativo impacta no meu corpo espiritual. Quando eu deixo o corpo físico, eu levo no meu corpo espiritual, né, o reflexo daquilo que eu sou. Quando eu estou no mundo espiritual, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, vão alterar o meu corpo espiritual. Encarnado também. Né? Então, quando você faz uma prece, quando você faz um ato de amor, quando você faz uma coisa muito boa, você se ilumina. Os espíritos falam assim, nossa, que cara ali está fazendo bem, olha lá. Né? Que luz é aquela que acendeu ali naquela casa ali? Ó? É uma mãe que está orando pelo seu filho. É um pai que está ajudando. É um companheiro. Houve uma transformação espiritual, mesmo no corpo físico, a gente não vê, né? Mas os espíritos veem. Então, quando eu me desequilibro espiritualmente, o meu corpo espiritual, o que acontece com ele também? Ele se degenera. Né? E nós vamos ter lá no livro Libertação a história do André Luiz, quando ele vai na casa do médico lá, eles vão visitar lá o médico lá. O médico tinha uma noiva, né? A esposa do médico, desculpe, né? O segundo casamento, que era uma pessoa totalmente desequilibrada, né? Uma pessoa muito ruim, infelizmente. Né? E aí essa esposa dele vai dormir depois do almoço, né? Estão lá, o André Luiz assistindo aquela conversa, aquela coisa, estou estudando lá. Quando a moça vai pro quarto dormir. Quando a moça vai pro quarto dormir, sai de dentro do quarto uma entidade monstruosa, né? Que o André Luiz descreve como uma bruxa dos contos de terror, né? E aí o espírito fala, mas que entidade monstruosa é essa? O André Luiz pergunta, né? Fala, não, essa é a esposa do médico desprendida do corpo pelo sono. E ela era tão horrível espiritualmente, né? E ela era linda, fisicamente ela era maravilhosa, né? Uma moça, né? Uma moça muito jovem e bonita. E aí tinha um espírito obsessor, que era a primeira esposa do médico, estava desencarnada, que estava obsidiando lá a família, lá sugando energia, lá num processo muito desequilibrado, né? Junto do filho. Quando a esposa encarnada dormiu e saiu do corpo, o obsessor fugiu. O obsessor saiu de perto, escondeu. Por quê? Porque o espírito encarnado era pior do que ele. Ela tinha medo da esposa, da segunda esposa. Né? Porque ela fora do corpo, a face espiritual dela refletiu o estado dela de podridão espiritual. Encarnada era linda. Saiu do corpo durante o sono, cochilou um pouquinho depois do almoço, saiu uma coisa horrível daquele corpo físico ali. Né? E às vezes isso vai passar pra gente. Quantas vezes você vê uma pessoa que é muito bonita fisicamente e passa uma vibração terrível? Né? A pessoa é maravilhosa, ela tem um corpo que é de, né, Deus e deusa grega. Você olha assim, né, é o modelo de perfeição platônica, vamos dizer assim. Né? Mas aí a pessoa ela tem uma vibração tão ruim que ela fica feia. Ela é bonita, mas ela é feia. Tem um trem esquisito. Né? Tem o contrário também, você pega o Chico. Né? O Chico era feio de dar dó, né, gente? O Chico não tinha beleza física nenhuma, né? Mas você chegar perto do Chico, você sentiu uma paz, um amor, uma tranquilidade, uma vontade de dar beijo nele, de abraçar ele. Chico, né? Por quê? Porque o espírito do Chico era belo. O espírito do Chico era um ser iluminado dentro do corpo ali. Ó. Né? Outro exemplo, você pega lá o Sócrates. Né? O Sócrates não é um jogador do Corinthians, não, tá, gente? Não é o Dr. Sócrates, não. O Sócrates filósofo. Né? O Sócrates filósofo grego, o Platão era decepcionado com ele, porque o Sócrates era horrível. Fisicamente é uma pessoa horrível, né? O Platão fala isso, né? Que é um dos discípulos dele, né? E pro Platão ser bonito era sinal de evolução. O Sócrates era feio. O Platão tinha um choque com isso, que ele não sabia lidar com a situação, né? O Sócrates é uma pessoa horrível fisicamente, mas vai conversar com o Sócrates lá. Speed luz, o Sócrates tem aquele nível lá do João Evangelista pra cima. Sócrates é o cara que vai onde vive na esfera onde Jesus vive.
qual que era a aparência dele enquanto encarnado? A aparência que ele achou melhor. Né? Olha que interessante. Né? São espíritos envelhecidos, né? No sentido de sabedoria, não de velhice, de decrepitude. Né? E nós aqui, né? Espíritos ainda jovens, muito jovens. E mesmo esses espíritos mais envelhecidos se consideram crianças no mundo espiritual. Tá? Eu já tive a oportunidade de conversar com entidades iluminadíssimas que a memória deles pega a Atlântida. E o Espírito fala assim, eu sou nada perto do Cristo. Né? Quando eu olho para Jesus, eu me sinto uma bactéria perto do Cristo. Né? Porque Jesus é um nível de sabedoria que eu não consigo nem entender Jesus. Né? Muitos, o Espírito fala isso comigo uma vez. É difícil compreender o raciocínio do Cristo, porque ele é alienígena, no sentido assim que a mente dele, ele tem que diminuir o máximo para poder comunicar com a gente. A mente de um ser igual a Jesus é um trem que a gente nem imagina. Mesmo quando a gente quer comunicar com um vírus. Jesus comunicar com a gente diretamente, dentro do nível dele, é a gente comunicar com a bactéria, com a samambaia. Né? A gente conversar com a samambaia. Oi, samambaia. Né? Jesus ele tem que baixar a vibração dele no máximo e conformar o raciocínio dele. Né? Mas ele dá conta, né? Ainda bem. Senão a gente tem que conversar com Jesus. Né? Ele dá conta. Meus amigos, nós estamos terminando. Eu sei que falei demais, né? A gente falou de fluido universal, a gente falou aí de evolução, né? Que são princípios aí, conceitos básicos aí pra gente entender as questões de mediunidade. Semana que vem nós vamos, Deus quiser permitir, falar sobre a prece segundo o Espiritismo. É o tema 6 aqui, ó, da nossa apostila. A prece segundo o Espiritismo e a prece na reunião mediúnica. Opa, vou falar de prece. O nosso tema de semana que vem é falar de prece, a oração, a reza, né? O contato da gente com as esferas superiores, o poder do pensamento. Né? Então nós vamos falar de semana que vem. Pessoal, queria agradecer a todos aí, né? Lembrar todo mundo que nós estamos com o nosso primeiro livro aí, do nosso querido irmão Lucas aí, né? Que é Os Versos do Caminho. Estou com um livro aqui para mostrar, né? E a gente está promovendo o livro aí pra gente ter, né, de maneira independente, tá? A gente não tem um editor, essas coisas, a gente juntou com os amigos, imprimiu, né? Uns fizeram a arte, outros corrigiram pra gente, outros ajudaram a fazer, outros a registrar, outros mandaram pra gráfica, a gente juntou aí. E a gente está pedindo, tô pedindo ajuda aí para poder vender os livros, quem puder nos ajudar a vender, tá, gente? Por favor, fale comigo, né? Não só comprar, como vender também, porque assim, o que a gente conseguir, né, angariar de recursos desse livro, nós vamos utilizar, né, para o nosso trabalho aí que a gente quer implementar, se Deus quiser, a partir do ano que vem, com crianças com atrasos vários, tá? Crianças no espectro autista, crianças que têm vários atrasos motor, um atraso de fala, né? Nós temos sido muito tocados, né, por situações assim, principalmente na casa espírita, né, na nossa convivência familiar, eu e a Edneia, né, e aí a gente, né, seguindo a orientação do nosso querido Lucas, né, ele falou assim, ó, vamos fazer uns livros aí, vamos começar a pegar essas mensagens e transformar em livro, e com o recurso do livro vai ajudar um pouco vocês a divulgarem esse trabalho aí, e a fazer esse trabalho que está por vir aí, né, que é um trabalho paralelo ao Francisco de Assis, tá, gente? Não é do Francisco de Assis, tá? Mas tipo assim, o Marcelo de abrindo mais uma porta, tá bom? E a espiritualidade ajuda. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um valor ou a gente faz a doação? Não, o livro tem um valor, né? Normalmente o que a gente está falando? O valor do livro está variando de 20 a 25 reais, dependendo da região do Brasil que a pessoa tá? Porque a gente sabe que tem questão, né? As regiões têm uma condição um pouco melhor, então a gente dividiu de 20 a 25 mais o frete, né? Às vezes o lugar é mais longe, né? A gente manda pelo correio, aquela coisa toda, tá? Mas, por exemplo, a média é de 20 a 25, por isso que eu peço pro pessoal falar comigo em separado, né? Pra gente ver onde que a pessoa tá. Por exemplo, a gente tem uns companheiros lá em São Paulo que estão distribuindo pra gente, né, nos ajudando. Nós temos uns amigos lá no Rio de Janeiro, né, e a gente precisa de pessoas que nos ajudem nessa distribuição, né, porque a gente não tem um editor, ou, né, uma livraria, essa coisa toda, a gente não tem, né, a gente só tem mesmo o boca a boca, tá, gente? Mas mesmo assim eu agradeço demais, porque assim, né, a gente já tá conseguindo vender bastante livro, assim, eu fiquei até surpreso, né? Que é uma coisa difícil de vender no Brasil, né? A gente sabe que, né, o povo, a gente não tem muito hábito de leitura, né? Mas é um livro de mensagem curta, né? Um livro que a gente usa de fazer culto do Evangelho no lar, aquelas coisas, então é curtinho, você abre, lê uma mensagem, lê uma mensagem, né?
E o primeiro que a gente fez, né, que é as mensagens do Lucas, a gente vai fazer, né, a gente já está com um projeto aí, já está caminhando, para fazer um de mensagem do Liel. Né? A gente vai ter um do Lucas, um do Liel, né? Ainda tem material para fazer outro do Lucas aí, talvez um verso do Caminho 2 aí, não sei, né? Mas vamos ver. Né? Mas o objetivo dessas obras é ajudar nesse trabalho que a gente vai estruturar ainda, se Deus quiser. Né? A gente está ainda muito incipiente, a gente tem que ver como é que a gente vai ter recursos, essas coisas, né? Mas vamos confiando aí no Cristo. Tá bom, pessoal? Eu vou olhar a questão da livraria. Eu que não tive tempo, viu, Duda? Eu que não consegui olhar ainda, tá? Eu não tive tempo de olhar, né? Correndo. Né? Ontem eu fui postar uns livros, né? E eu sou péssimo nessas coisas práticas, gente. Ainda bem que tem o Dinei que me ajuda aqui, senão tá perdido. Mas eu vou olhar, né? Eu vou entrar em contato com eles ainda. Pessoal, muito obrigado a todos. Amanhã nós vamos ter o nosso estudo de Evangelho normal, o último estudo do ano de Evangelho. Né? Dia 30, né? Nós vamos estar lá no Evangelho de Mateus, né? Vamos fechar o ano, né? Se Deus quiser, a gente vai ver se vai ter o tratamento, né? Porque eu não sei, porque o último que caiu no Natal, muito pouca gente participou, talvez por causa da dificuldade do dia, né? Então a gente vai ver ainda se vai ter o tratamento. Mas eu acredito que vai ter sim, tá, gente? Porque às vezes muita gente precisa, né? Então a gente faz o tratamento, mesmo que seja com 5 pessoas, a gente faz o tratamento, tá? Mas a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, né? E vamos continuar aí com os trabalhos do bem, fazendo o que a gente dá conta, né? Uns pelos outros, sempre, tá? Lembrar que a melhor mediunidade é a mediunidade do amor. O melhor médico é o médico que ama, que distribui carinho, afeto. Boa noite mais uma vez, muito obrigado de novo, meus amigos. Né? Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.